Muito boa noite, estamos de volta aqui a essa terceira parte, né? E eu vou entrevistar hoje o jurista José Geraldo de Souza Júnior, professor José Geraldo, doutor José Geraldo, foi reitor da UNB e é o protagonista do que a gente pode chamar de um movimento, talvez, que é o direito achado na rua. Não é coisa de tribunal, não. O direito também se acha na rua. Então, não vamos conversar aqui, mas falar de temas que são geopolíticos, que envolvem o Supremo Tribunal Federal. Professor José Geraldo, boa noite. Obrigado, Sim, você já está no ar. Obrigado por atender o nosso convite, viu? Muito bom. boa Muito bom noite, contar com a sua presença. boa noite, Joaquim, e também a quem nos acompanha aqui pelo Brasil 247. Que ótimo. Professor, bom, o professor todos conhecem, foi reitor da UNB, teve uma atuação muito forte lá na expansão, vamos dizer assim, na abertura para as classes populares, se é que podemos dizer assim. Mas tem uma longa trajetória, né, professor? É filho neto de político, né? De constituinte. Então, tem na família a tradição de luta, né? E fez esse movimento, o direito achado na rua. Mas eu quero, antes de falar desse movimento e do direito, como é que o direito se acha na rua, eu gostaria de saber a sua opinião, que está todo mundo querendo saber sobre isso. O governo anunciou a AGU que vai contratar um escritório nos Estados Unidos de advocacia para tentar derrubar no judiciário de lá as medidas do Trump, seja esses de tarifa, né, essas de tarifa, ou seja de perseguição mesmo a ministro do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Alexandre de Moraes. Como é que o senhor viu isso? O senhor acha que isso pode ter resultado? Sim, porque como as medidas que são sancionadoras, são coercitivas no plano político e que opera com a aparência de legalidade, procede de uma decisão que está sob a jurisdição norte-americana. Eu imagino que não só o governo brasileiro, mas, por exemplo, empresários, cidadãos americanos, setores da política norte-americana, a Câmara de Comércio, etc., também já devem estar tomando medidas nesse sentido, porque a origem sancionadora é de uma legislação norte-americana. Isso é um aspecto que envolve, por exemplo, a defesa de interesses do Brasil na jurisdição dos Estados Unidos, onde tem a origem regulatória, a origem normativa. Mas é claro que também há outros aspectos que envolvem, por exemplo, o que a gente chama de extraterritorialidade, quer dizer, o alcance que é nacional, sujeito a exame da jurisdição nacional, princípio de soberania, né, no que toca à aplicação de normas em sentido extraterritorial, de uma soberania em relação a outra, né, que, por exemplo, está na base de uma decisão recente no Brasil do ministro Flávio Dino, quando esse considerou que lei estrangeira, para vigorar no Brasil, precisa, e para produzir efeito, né, precisa de homologação, precisa de previsão em tratado, precisa de mediações que são parte daquilo que é a entrada em vigor de um outro país de uma lei de um terceiro país. Né? Então, são níveis distintos. Claro que, filosoficamente, também há reivindicações de que possa existir uma norma, digamos assim, uma espécie de soberania, fonte universal do direito. Por exemplo, em caso de direitos humanos. Lembremos, por exemplo, que o ditador Pinochet foi indiciado por reivindicação de uma iniciativa espanhola que resultou numa pretensão de prendê-lo na Inglaterra para cumprir crimes que ele cometeu no Chile contra cidadãos espanhóis. Né? Então,
isso que alguns chamam de jurisdição universal, né? Que é muito construída no contexto das cortes internacionais de direitos humanos. Mas isso também é uma previsão de tratados, de convenções que definem, por exemplo, o quanto isso alcança um país. Por exemplo, o Brasil já decidiu, com base no Supremo Tribunal Federal, que uma norma definida numa corte internacional de direitos humanos pode entrar em vigor no Brasil em determinados limites, inclusive com caráter de lei ordinária. Por exemplo, uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos pode vigorar no Brasil, já com previsão estabelecida do rito, mas porque isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu o procedimento equivalente, homologatório, né? Então, esses três elementos estão em causa. E eu acho que o Brasil faz bem em exercitar o que sobra nos Estados Unidos de uma prática democrática importante que envolve, inclusive, resgatar, do ponto de vista do exercício político democrático da jurisdição norte-americana, para a sua tradição constitucional de respeito a princípios como multilateralismo, como reciprocidade, como respeito às normas, por exemplo, de cunho internacional, que não precisam ser só as de direitos humanos, podem ser as da Organização Mundial do Comércio. O Brasil também ativou o regime da Organização Mundial do Comércio para reivindicar a moderação da legislação ou das ações norte-americanas com base na submissão que Estados Unidos e Brasil e outros países têm em função dos acordos estabelecidos sob a égide do comércio internacional. Então, eu acho que é válido e penso que, em nome da nossa soberania e dos nossos interesses, devemos atuar em todos os âmbitos onde esses interesses e a soberania devam ser respeitados. Né? Perfeito. Professor, os Estados Unidos ainda são uma democracia? Não? Espero ansiosamente que sim, e acho que há reservas democráticas fortes nos Estados Unidos. Né? É um país, né, que consolidou, né, um fundamento muito grande e forte do princípio comunitário, do princípio da cidadania, do respeito ao contribuinte, né, e de uma justiça que nunca hesitou em moderar a sobreposição despótica de um poder sobre o outro, ou de uma união sobre a federação, não é isso? E por isso mesmo que toda a política de direito civil nos Estados Unidos foi construída com o apoio da Suprema Corte, né, ajustando aqueles vieses preconceituosos, discriminatórios que derivavam do processo de formação da democracia norte-americana. Mas é óbvio que essa história é muito forte do ponto de vista dos valores que foram desenvolvidos pelo modo como os Estados Unidos se desenvolveram como uma grande potência e com capacidade de influenciar, né, as relações internacionais e o direito internacional. Eu tenho esperança, eu tenho visto que os intelectuais têm se manifestado, artistas, e expressões muito reconhecidas, tanto na política quanto na ação judicial. Quer dizer, eu espero, né, uma potência como essa não pode se aviltar, se rebaixar ao nível de um voluntarismo prepotente, né, de alguém que, por circunstâncias, assumiu o controle dessa máquina poderosa que é economicamente hegemônica e militarmente hegemônica. Né? Doutor, e aí, então, como é que o senhor vê aqui a atuação do caso do Supremo Tribunal Federal
diante de toda ofensiva, vamos chamar assim, da extrema-direita, o Supremo, a ofensiva foi contra o próprio Supremo. Sabemos disso ainda no governo Bolsonaro. No primeiro ano do governo dele já tinha movimento contra. A marcha em Brasília, ataque com aquele... O Jeep, os dois cabos, não é isso? Exatamente. Então eu pergunto, como é que o senhor vê, juridicamente, tecnicamente, a atuação do Supremo Tribunal Federal, particularmente do Alexandre de Moraes, vamos dizer, nos últimos 4 anos, vamos chamar assim. Olha, Joaquim, 4, 5 anos. Ultimamente, por conta da reverberação de processos agudos no plano político e no plano jurídico, né, acabou que essa questão ela ganhou 2 dimensões de avaliação. Né? Uma que entra no meramente opinativo, ainda que esse meramente opinativo seja o processo de editoriais, de jornais, os debates de instâncias parlamentares, né? E até acadêmicas. É opinativo, e aí cada um quer ter uma opinião muito parecido com aquilo que a gente viveu num tempo mais ingênuo em relação ao futebol, né? Todo mundo tinha um domínio das regras do futebol, todo mundo decidia se o juiz agiu bem ou não segundo as regras, todo mundo tinha uma seleção sua, não é isso? O Brasil podia ter o técnico que tivesse na seleção, mas, na opinião pública, inclusive dos editorialistas, todo mundo tinha a sua própria seleção. Agora, todo mundo tem o seu próprio Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal que ele chama de seu, que é bom quando decide de acordo com aquilo que a gente pensa, que é ruim quando decide contrário ao que a gente pensa. Quando o Supremo Tribunal, por exemplo, decidiu pela prisão do presidente Lula, né? Para os que agora criticam o Supremo Tribunal, ele foi ruim, ele foi ótimo, né? Porque tirou o Lula da eleição, prendeu o Lula 580 dias, não é isso? Gerou uma reputação, vamos dizer assim, deteriorada pela condição de um presidiário, não é isso? Aí ele era bom. Agora que ele pega o outro, ele é ruim para o grupo do outro, né? Mas também entre os juristas, a gente vê os debates. Ninguém mergulha no inquérito, nas peças do processo. É como o leitor de livro que lê a orelha do livro e faz a crítica literária. Né? Então, todo mundo tem essa opinião. Tem um lado bom disso que fez do Supremo Tribunal, hoje, um personagem, um ator importante da cena política no Brasil e até confiável. Agora, tem o lado da construção num país que tem uma origem colonial, não é isso? Do perfil de todas as instituições. Né? Então, assim como a gente diz que tem um parlamento conservador, muito identificado com as elites econômicas, né? Refratário às mobilizações sociais, muito facilmente levado a criminalizar a reivindicação de direitos e o protesto. Né? A gente tem em todos os setores a mesma dinâmica, né? Tem a leitura do Supremo sob esse ângulo. E aí, às vezes, a gente ouve assim, o Supremo é um tribunal neoliberal. Né? Está aí o debate sobre a pejotização, está aí o debate que retirou do TST, né, a capacidade de discutir e aplicar as condições expoliativas do mundo do trabalho. Né? O debate sobre, por exemplo, e não está interessado na questão antropológica ou histórica, está interessado no acesso às terras de mineração, as terras de produção de agronegócio. Né? Então, esse Supremo é um Supremo neoliberal, não tenho dúvida que é. Mas, por exemplo, no caso da leitura do mundo social sob a perspectiva do reconhecimento da dignidade fundada nos direitos,
Foi o Supremo Tribunal que segurou, por exemplo, o negacionismo no caso da pandemia, que começou a decidir que há estado de coisas inconstitucional, por exemplo, quando se desmantela o sistema de demarcação de terras indígenas, quando se avilta as condições carcerárias, quando se nega o acesso do direito às mães que estão presas e que os filhos acabam também cumprindo as penas por causa da condição do aleitamento, da amamentação. Né? Então, ele é um Supremo humanista, um Supremo que preserva direitos, que reconheceu, por exemplo, a inconstitucionalidade do marco legal, né, que o parlamento tentou derrubar, está tentando derrubar, né? E quando é uma questão política, né, o Supremo que hesitou, e no caso do presidente Lula, né, contribuiu para esse descalabro, a meu ver, né? Não sei se do ponto de vista histórico como isso vai se resolver. Do ponto de vista social, é óbvio que se resolveu em sintonia com a cidadania, tanto que, saindo da prisão, ele foi eleito presidente, não é isso? O Supremo, todavia, recuperou essa condição de que ele é um mediador da política. Então, ele estabeleceu uma condição de um devido processo legal para poder examinar aquelas questões que acabaram, por isso mesmo, fazendo dele, né, não um interlocutor, mas um alvo dessa disposição de agressão democrática. Né? Por exemplo, o golpe que lá atrás seria com o Supremo e com tudo, lembra? Com o Supremo e com tudo, agora foi contra o próprio Supremo, não é isso? Então, eu acho que são as condições da vida política e da vida, mas de um país que amadurece, um país que fortalece a sua condição democrática, né? E também de um Supremo que, por mais que haja desnível entre os seus membros e seus quadros, né, está sabendo estar à altura das exigências democráticas do nosso tempo, né? Está conseguindo construir mediações quando, às vezes, o próprio parlamento não dá conta. E o próprio parlamento acaba convocando o Supremo para fazer coisas que ele não dá conta de fazer. A maior parte das intervenções do Supremo é por iniciativa de parlamentares que não conseguem resolver as questões no âmbito, ou do ponto de vista do nosso amadurecimento democrático, realizar as promessas da Constituição, que há muita omissão em relação àquilo que a Constituição prometeu, o Legislativo não dá conta, as tensões com o Executivo adiam essas possibilidades, o Supremo, com prudência, ele tem conseguido fazer, né, mediações de suprir omissões, de ver essa condição do estado de coisas inconstitucional, mas nunca exorbitando, sempre chamando o parlamento para, a seu tempo e da forma devida, praticar os atos que lhes são próprios, né? Então, eu acho que é essa questão que a gente precisa ver com cuidado, né? E acho que os ministros têm sabido se comportar, vamos dizer assim, de acordo com as exigências institucionais dos tempos difíceis que nós estamos vivendo, né? E eles estão cumprindo um papel importante em termos de poder criar condições razoáveis para a gente enfrentar essas questões que nos dividem, que nos agoniam. Né? E se não fosse isso, eu acho que estaríamos numa condição muito ruim, né? Do ponto de vista da nossa convivência social. Né? Por exemplo, o professor, o ministro Alexandre, você mencionou, né? É um professor de direito, é um intelectual. Agora mesmo ele estava concorrendo, Joaquim, ao Jabuti, ao Prêmio Jabuti. Ele tem uma obra que o precede enquanto ministro do Supremo, e a sua capacidade de leitor do administrativo do constitucional
fez dele secretário de Justiça de governos liberais. Né? Exato. Ele não está derivando daquilo que, no seu percurso, caracterizou a sua ação como acadêmico, como gestor, Secretaria de Justiça e Segurança, né? Dentro daquilo que é o valor democrático do pensamento liberal. Né? E ele não está diferente do que ele construiu como o liberalismo promete, né, do ponto de vista político. Não estou falando do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. Né? Ele não está derivando daquilo que é o seu percurso. Né? Então, ele ficou muito em evidência por duas incidências altamente apelativas. A direção do processo eleitoral, né, em que foi altamente conturbado, né, e esse inquérito que virou ação penal que indicia os que perpetraram crimes contra a democracia, contra a Constituição, contra o Estado de Direito. Né? Então, ele está conduzindo o processo com muita moderação, com muita. Eu posso discordar, vamos dizer assim, dos entendimentos, mas ali é uma arena legítima para discordar dos entendimentos. Para isso tem advogado de defesa, tem Ministério Público. E, Joaquim, algo que as pessoas ignoram, que o presidente Trump finge ignorar, os seus assessores, é que o sistema político no Brasil não dá a iniciativa judicial ao juiz e ao Supremo. O juiz não pode iniciar um processo penal. O judiciário não pode, ele não pode deixar de examinar, mas ele não pode iniciar. A iniciativa, salvo aqueles casos previstos de ação privada, que é crime contra a honra, é sempre do Ministério Público. Exato. E é uma ação indisponível, não pode deixar de adotá-la. Então, ele não instaurou um processo contra personagens da política. Ele examinou uma denúncia e submeteu essa denúncia a um juízo de aceitação e abertura de um procedimento que vai ser tomado em colegialidade. Exatamente. Quer dizer, com todas as salvaguardas do devido processo legal, que está marchando de acordo com esses ritos. Né? Professor, tem no caso o inquérito dos atos antidemocráticos, na verdade foi um ataque ao Supremo, né? Que o regimento do Supremo admite que o próprio Supremo, de ofício, inicia a investigação. É isso, né? Então, teve este caso, mas que é previsto no regimento Supremo. Mas e que é preparado pelo Ministério Público, né? Diferente do caso do presidente Lula, que foi um crime comum que foi atribuído e aí, então, é examinado num juiz de direito de piso, de jurisdição de origem, lá de primeiro grau. Né? Mas da ação e a competência é definida pelo regimento, que é a legislação também, né? Do ponto de vista da competência material para regular o processo. Né? Então, mas aí tem todas as injunções para o devido processo legal. Tem turma, tem plenário, tem todas as regras. E ninguém está questionando isso, não. O questionamento vem da doxa, da mera opinião, não é isso? Sim. Não, e outra, é o que disse o Alexandre de Moraes para o Washington Post. As decisões todas dele que foram submetidas ao colegiado foram confirmadas. Não perdeu nenhuma. Todas confirmadas pelo colegiado. Nenhuma, exatamente. E quase todas por unanimidade, hein? Mesmo havendo entre os que compõem, né, indicados de diferentes
presidentes. O próprio Alexandre de Moraes não foi indicação do presidente Lula, né? Exatamente. Nós sabemos que foi, né? E um período conturbado também, que foi na época do Michel Temer. Professor, deixa eu ler aqui com alguns comentários, a gente vai voltar nessa conversa muito interessante. O Hussein Brasil diz aqui: o Patriot Act é a maior arma do fascismo no mundo. Na verdade, é aquela legislação americana que permite até. Aconteceu no Brasil, aconteceu com um brasileiro, viu? Advogado brasileiro que estava num avião. Agora, isso. Entrou uma autoridade lá dos Estados Unidos no avião, ele veio uma escala do Canadá e simplesmente confiscou o celular dele. E aí pediu a senha, ele não deu a senha, não vou falar o nome porque eu ainda não conversei com ele, mas eu sei que isso é fato. Ele pediu a senha, ele falou: eu sou advogado, a senha eu não vou dar. Eu falei: não tem problema. Depois que examinarmos o celular, vamos devolver. Devolver no Brasil, disseram isso. Mas, de qualquer jeito, foi lá e tirou o celular. Honestamente, depois que eu soube dessa história, por fonte absolutamente confiável, eu realmente tenho dúvidas se os Estados Unidos são ainda o Estado democrático de direito, professor, mas aí daqui a pouco o senhor vai falar sobre isso. O Hussein Brasil diz aqui, olha, fala para o senhor: obrigado, professor exagerado, o senhor, né? Obrigado por mostrar. Aquela deputada Caroline Detoni, ele diz aqui que ela é limitada. Na verdade, o senhor foi muito educado, mostrou um outro lado que talvez ela não conhecesse pelo radicalismo dela, né? E ela acabou dizendo que teve uma lição ali acadêmica, né? Ela disse algo assim nesse sentido, que ela acabou levando uma ensaboada, uma coisa assim acadêmica disso. Mas está aqui o Hussein Brasil lembrando desse episódio que é realmente muito importante naquela ocasião. E precisa disso, viu? Porque algumas pessoas são realmente... Hoje nós vivemos um império, vamos chamar assim, império entre aspas, do empoderamento da ignorância, né? Esse que é o problema. É verdade. E a minha preocupação ali, Joaquim, era preservar um espaço... Só vou terminar de ler, daí eu vou passar a palavra para o senhor. O Luiz Parra diz aqui que ele fala a respeito do STF, já que o STF hoje, todo mundo tem o seu próprio STF. Né? O Luiz Parra fala: eu prefiro o Dino mais aberto pela esquerda. Assim, ainda bem que as pessoas estão comentando o Supremo, antigamente não era assim. Exatamente. Tinha Moreira Alves, aquele povo que ficava ali, não tinha, ninguém falava de Supremo. Elizabeth Coutinho diz aqui: professor, o que a burguesia vai fazer com o Bolsonaro? Ela fala, usou outro termo, mas ela quer saber o que a elite brasileira, a burguesia brasileira vai fazer com o Bolsonaro. Mas eu passo a palavra ao senhor para fazer uns comentários a respeito dessa intervenção do público. A questão democrática, né, Joaquim? Por exemplo, a minha experiência naquela CPI não foi meu primeiro contato no parlamento, no diálogo entre a sociedade civil e os constituintes lá atrás. Eu prestei depoimento, por exemplo, na Assembleia Nacional Constituinte, numa das comissões sobre direitos e cidadania, presidida pelo saudoso Lisânias Maciel, né? A expressão das lutas democráticas, o Alex falava agora há pouco sobre esse percurso, né? Permitiu que nós recuperássemos o parlamento para a democracia. No pluralismo, a sociedade é desigual, então o econômico e o cultural interfere na composição. Então, esse é o espaço. E aí eu sempre respeitei, eu participei de vários debates. Eu me lembro de um debate sobre revisão constituinte numa comissão mista que, na ocasião em que prestei depoimento, era presidida pelo deputado Michel Temer, muito elegante, muito cortês, aceitando as objeções, os argumentos contrários. Participei de um debate, por exemplo, numa comissão também na Câmara, em que discutia aquelas medidas do Ministério Público contra a corrupção. Né? O relator era o deputado Onyx Lorenzoni, também muito educado. É um espaço que o social conquistou para poder fazer a política de modo... vamos dizer assim, democrático, e não a política violenta que antes fechava o Congresso, caçava a oposição, praticava o assassinato político. Pense em Rubem Alves. Esses dias, aliás, fui lá dar entrada numa petição
dirigida ao presidente da Câmara, pedindo abertura de procedimento ético para a cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro e também pedindo que o presidente recebesse como notícia crimes, levando ao Ministério Público por conta dos crimes contra a soberania. Né? Então, é um espaço que a gente lutou para construir com a cidadania atuando para poder fazer ali um lugar da política e não um lugar do favor. Né? Apesar de todo o juízo de Victor Nunes Leal, que escreveu Coronelismo, Inchada e Voto, para dizer que o Brasil precisa construir o direito porque o regulatório é o favor. Ele próprio que acabou sendo cassado no Supremo Tribunal porque era um juiz que pensava a dimensão constitucional do social. A lei não pode exigir do operário que ele seja herói ou soldado a serviço do patronato. Então, recusava a aplicação do AI-5, quando a Constituição falava de fundamentos da dignidade do trabalho. Né? Então, eu lutei por esse espaço com o social, e, portanto, é um respeito enorme, mas as diferenças são graves, e ali naquela comissão havia um rebaixamento grande que eu tentei desesperadamente construir uma mediação, ao limite do que foi possível. Com ela não foi possível, mas foi possível com a sociedade, porque o debate, na sequência, acabou esvaziando a pretensão criminalizadora e aquela comissão que queria indiciar um movimento social importante, o MST, acabou se esvaziando e nem relatório puderam aprovar. Não é isso? O social recuperou, né, a leitura digna da mediação política para construir projetos de sociedade. Respeitou o projeto. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa ter em mente, né? E aí a gente precisa também ter o discernimento para perceber, né, o que há de civilizatório nos processos políticos que a gente estabelece. Né? Há pouco você falava no Patriot Act, né? Medida de poder. Esses dias eu estava lendo, Joaquim, uma passagem do livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus. Uhum. E lá ele falava da semelhança entre o que ele chamava de pirataria e aquilo que ele chamava de justiça desterrada. Ele dizia, quando um país ou uma sociedade, um reino, ele usava a expressão reino, né, desterra a justiça, ele se torna equivalente a um pirata. Então, ele até conta a anedota do pirata que é aprisionado por Alexandre Magno, né, e o interpela porque ele estava levando o terror aos mares. E o pirata, numa ousadia, diz, enquanto isso, você leva o terror à terra toda. E porque eu pilho com o meu pequeno barco, eu sou pirata. Mas como você pilha com a sua esquadra, você é imperador. Então, eu acho que uma potência, ela às vezes desterra a justiça. Pensando em Santo Agostinho, né? Desterra a justiça. E, com isso, ela se torna pirata. Ela invade países, ela destrói povos. Santo Agostinho usa essas expressões na fala dele. Ela aniquila povos, destrói povos. E usa a sua potência de poder sob a forma falaciosa de direito, mas é uma justiça desterrada, ele diz. Né? Eu acho que é o que está acontecendo. Aí você tem essa força de pilhagem internacional. Olha essa lei Magnitsky, que está sendo aplicada para incidir no Brasil, não é isso? Exato. O fundamento dela até pode ter uma lógica humanitária, porque ela surgiu, evidentemente, para inibir, em termos de grande jurisdição, né, aquilo que são
violações graves de direitos humanos e corrupção. Dá para imaginar o Alexandre de Moraes praticando violação de direitos humanos ou grande corrupção? É óbvio, né, que essa medida ela encobriu um fim econômico e político duplo. Econômico, porque quer desarticular o sistema de justiça do Brasil para que a voragem econômica, você viu que ela vem até contra o PIX, né? Exato. Mas também ela disputa as taxas bancárias e também ela, em nome dos direitos humanos, a liberdade de expressão, você vê que a questão contra o Trump começa pela Truth Media, que é a estrutura de comunicação do presidente Trump, que usa essa estrutura para as alianças globais da extrema-direita no mundo, né? E aí, por que aqui quis se trazer uma disposição de controle, né, do respeito aos direitos da cidadania, né? No sentido de preservar, né, a comunicação como um bem e não como uma narrativa conspiratória ou de ódio, e aí se tenta atingir o Supremo Tribunal. Mas é também para atingir os BRICS, não é isso? Para atingir aquilo que poderia ser uma outra condição. Então, é como diz Santo Agostinho, né? Desterra a justiça, usa a esquadra ou usa uma aparência legislativa com cara de regra, mas que não é direito, como diz o direito achado na rua, né? Quando você pergunta para mim assim, o que o direito achado na rua estuda? Diz, tudo menos a lei. Porque olha a lei que é produzida diariamente aí, né? Então a gente estuda tudo menos a lei. Estuda o direito, mas o direito sai das lutas por emancipação, lutas por liberdade, lutas por superação das opressões e das expoliações. O poder político se organiza para manter o seu interesse com aparência de direito, mas que é só forma de lei. Não quer dizer que a lei não possa ser um veículo do direito. Mas numa sociedade desigual, que saiu de um colonialismo racista, patriarcalista, capitalista, é óbvio, né, que a regra é a regra de acumulação do capital, é de subordinação do homem sobre a mulher, da elite sobre o social, não é isso? Essa é a regra, né? Ô, professor, por exemplo, essa luta pelo fim da jornada 6x1, jornada Então, desumana, é direito que você se acha na rua, vamos chamar assim. E aí a lei, ela acaba sendo, na verdade, o coroamento de uma luta, não é isso? Ela acaba... Mas... Por isso que o Marx dizia, né? Você perguntou o que a burguesia vai fazer, o colega perguntou aí. Isso. O Marx dizia, a burguesia tem que ter consciência que o social vai arrancar da sua lei direitos, vai arrancar. Como no século XIX arrancou da lei burguesa a jornada de 8 horas, não é isso? Exato. Arrancou da lei burguesa a jornada de 8 horas. Então, por exemplo, ali... A criança trabalhava. E também hoje ainda trabalha, mas é ilegal, absolutamente ilegal. A criança é uma construção social, requer luta social. Não existe a categoria criança como uma origem, não existe humano como um dado da biologia. O filósofo Hegel disse que a gente se torna humano, porque é na experiência do nosso projeto de existência que a gente se humaniza. Por isso que no debate sobre a jornada, 6.1, 8 horas, há também no antecedente a jornada por se humanizar. A gente tinha em 1824 uma Constituição liberal, segundo a qual todo homem nasce livre e igual em direitos, num sistema escravocrata, Joaquim. Então, e dizia isso na Constituição. Exatamente. Por isso que José Murilo de Carvalho lembrou que isso é uma condição da bestialização. Lembra o livro dele, Os Bestializados? Isso, né? Lembro, sim, o José Murilo de Carvalho, Joaquim Murilo de Carvalho. E ele lembrava que o apelido dessa Constituição era a Constituição da Mandioca. Por quê? Porque a cidadania era da renda.
renda do trabalho? Claro que não, o trabalho era escravo, era a renda dos negócios. E, por conseguinte, o que dava participação política, não levando em conta ainda a questão de ser branco, de ser homem, de ser católico, né? O que dava condição política era ser homem de bem. Homem de bem porque tem dignidade? Não, porque é proprietário. Homem de bens, porque é proprietário, né? Então, veja, esta condição da afirmação da emancipação passa por lutar pela humanização, né? Tem que humanizar o trabalhador, tem que humanizar o indígena, tem que humanizar a mulher, tem que humanizar aqueles que, por sua identidade e opção sexual, tem que humanizar os descartados, população de rua, em toda parte. Os migrantes, aqueles que lá na sociedade norte-americana estão sendo descartados, né? Ou aqueles que vivem em Gaza. Hoje houve um ataque que... achou aí os livros bestializados, não é isso? José Murilo de Carvalho, Os Bestializados. É muito bom, viu? O Rio de Janeiro é a república que não foi. Exatamente. E por isso que no livro ele não vai estudar o voto, porque o voto era censitário, ele vai estudar a revolta. Exato. Porque na revolta, Camus dizia no Homem Revoltado, né? No núcleo de toda revolta existe um sentimento de injustiça. Albert Camus, um livro maravilhoso dele, O Homem Revoltado. Depois você bota aí também para fazer, como diz Castro, o Homem Revoltado, de Albert Camus. De Carvalho também? Não, do Albert Camus. O Camus, também. O autor da Peste, de Estado de Sítio, né? Certo. Ele nesse livro, diz assim: o núcleo de toda revolta é um sentimento de injustiça. E José Murilo estudou a revolta da vacina, a revolta da chibata. Joaquim, a revolta da chibata. O trabalhador, mesmo não mais escravizado, ele é mantido na produção pela vergasta, pelo açoite, pela chibata. Isso. Assim como lá atrás... da Marinha, do Almirante Negro, da Marinha. Isso é 1913, Joaquim. Acabar com esse absurdo, né? Isso é 1913, Joaquim, 1913. Um tempo também em que a disciplina na escola era palmatória, Joaquim. Né? Então, por exemplo, lutar contra a chibata, lutar contra a desumanização da escravidão, lutar pela dignidade do direito, arrancar da burguesia a sua forma de subordinar, né? É também se emancipar. Né? Então, hoje a gente luta por uma jornada digna, e no mundo todo, inclusive nos países capitalistas avançados, né? Em que há regimes mais ligados à condição da eficiência do sistema de produção, incluindo a participação das máquinas, né? De maneira que o homem possa ter lazer, dignidade, porque há capital acumulado suficiente para a felicidade, para bem... Os indígenas dizem para o bem viver, para o bem viver, né? Então... Esse é o livro do Camus que o senhor fez referência, O Homem Revoltado. Você está fazendo como Castro Alves dizia, livros a mancheia, que manda o povo pensar que o livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar, não é isso? Que interessante. Olha aqui, Albert Camus, o Homem Revoltado. Interessante. O Camus... Esse livro eu não li, honestamente, eu li O Estrangeiro. O Estrangeiro, mas todos eles falam dessa condição existencial, né, do desumano que você precisa colocar como eixo ético para construir identidade democrática e planificadora da sua dignidade. Né? É muito bonito no livro ele colocar esse argumento. Né? O núcleo de toda revolta é um sentimento de injustiça. Muito interessante. Posso perguntar, já que o senhor está falando aqui, nós está dando uma aula para todos nós, acho que uma coisa muito interessante, né? De humanismo, para que nós nos humanizemos, é isso. Isso é uma luta, é consequência de uma luta. Mas você não via que o Papa Francisco vivia falando em realmar? Porque concetâneo com esse tempo era a desumanização do indígena, que era selvagem, silvícola, monstro, fera, besta, bestializado, né?
As Isso. expedições tinham dois tipos de narrativa: os diários, como Pero Vaz de Caminha, não é isso? Em que se plantando tudo dá, e os bestiários, que era o registro das anomalias. Não havia um outro, que era o selvagem. O Fanon chama de zona do não ser. Você não é, você não existe. Então Meu você é Deus. coisificado. Havia uma discussão no Brasil daquela época se o negro tinha alma, não é isso? Os indígenas, isso foi no século XVI, por iniciativa do bispo de Chiapas, no hoje México, né? Bartolomé de las Casas, que defendia a condição humana do indígena contra a leitura colonial da conquista, né? Que queria se apropriar dos territórios e precisava negar alteridade ao sujeito indígena. Então, o alienígena que chegou aqui dizia que o índio não era gente, era besta, era selvagem, era fera, e era justo tomar suas terras, né? Essa questão foi levada para um grande debate que aconteceu em Valladolid, que durou 2 anos com o empreendimento da conquista suspenso para decidir a questão, fazendo prevalecer a tese de Bartolomé de las Casas contra a do jurista teólogo Ginês de Sepúlveda, que defendia a guerra justa. E o Papa da época, Papa Paulo III, editou uma bula, a Sublimes Deus, na qual ele decidia que os índios são nossos irmãos, gente como nós, têm alma, quer dizer, desde que se cristianizem, né? E podem aceder a seus bens, não é isso? Essa é até por isso que o Papa Francisco vivia falando em realmar, né? Exatamente para, inclusive, realmar a economia, no sentido de que ela realize a felicidade, não a ganância, né? Realmar, alma, de Realmar. almar, realmar. Porque lá atrás eles disseram que ele não tinha alma, né? Que Também e E também no campo histórico, nós estamos falando de ontem, faz de muito pouco ontem, tempo. de ontem. Agora, se a gente discutir, se prestar atenção na discussão, nessa comissão que está discutindo aí no Supremo, com a coordenação de um dos seus ministros, sobre o debate sobre exploração em território indígena, você vai ver que ainda entre nós hoje, nem todos nós concordamos que índio é gente, não, né? O próprio presidente que está sendo julgado, que foi alguém que coisificou o social, permitindo que a pandemia, em nome do interesse dos negócios, levasse a cifra de 700 mil mortes, está lá na CPI do Senado, né? Falou que ele não teria nenhum pudor de comer um índio com farofa. Ele não estava dizendo que ele é antropófago, ele está dizendo que para ele índio não é gente. Nossa, é verdade, que coisa terrível. Na verdade, a política, o governo dele tratou assim. Quer dizer, a gente viu depois o que Exatamente. aconteceu, a crise dos Yanomamis, né? Ali, Exatamente. permitindo que a ganância invadisse todo o Isso. território e fosse agora Numa, destruir numa concepção, a humanidade. vamos dizer assim, coisificadora da política e da subjetividade, em que você tem a natureza como recurso, não como vida, e tem o trabalhador como insumo, né? E não como sujeito de direito, né? Por isso a reforma trabalhista que veio, não é isso? A reforma trabalhista. E agora, olha só. Agora está avançando nessa história da pejotização aí, suspendendo não só o da julgamento. pejotização, como da plataformização. Vai precisar um novo Chaplin para fazer uns tempos pós-modernos em que o operário não é esmagado na engrenagem da máquina. Lembra do filme Tempos Modernos? Mas ele é dissolvido, nos pixels de um algoritmo que o aliena da condição humana, porque a plataformização acaba também desumanizando o trabalhador, que acha que é empreendedor, né? Ele não vê como ele é moído, né? ou dissolvido nos pixels de um algoritmo. O Papa Francisco, inclusive, chamou de importância de se pensar uma algorética.
É um algoritmo que não fosse racista, que não fosse sexista, que não fosse capitalista, né? Que interessante. Mas, senhor, rapidamente, porque está chegando no final, mas eu quero saber um pouco do senhor dizer para as pessoas. O senhor é filho de um militar, Sou. passou pelo Brasil todo, nasceu no Rio de É, Janeiro, no Nordeste, morou em São Paulo Belém, e morei em mora em Belém. Brasília e foi É, reitor da UNB, da grande isso, UNB. isso é. E aí, o que eu pergunto é assim, como é que o teu pai era um militar, foi de 64? Como é que é a tua Não, história? em 64 ele saiu. Ele era da aeronáutica e ele é daquelas primeiras turmas de formação do Ministério da Aeronáutica, quando antes a aviação era a aviação do Exército. Então se criou o Ministério da Aeronáutica. No contexto da guerra, Segunda Guerra. tanto que a formação dele foi nos Estados Unidos, né, no processo de incorporação das primeiras aeronaves que vieram fazer aviação do Ministério da Aeronáutica, que antes era aviação do Exército. Né? Foi uma exigência do Brasil. Eles ficam em Natal, tem o posto, só que as aeronaves vão ficar no Brasil, ficaria depois. Exatamente. Então, meu pai, ele era um homem, assim, não era um homem de esquerda, né? Mas era um homem com uma formação muito ética do ponto de vista, e aí em 64 ele não gostou do rumo e se foi para a reserva, né? Ele inclusive era na época oficial instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica, né? Mas ele não gostou, então ele se afastou, né? Mas me deu uma medida, né, de que o exército é do Brasil, não é dos conspiradores, né? É, eu até escrevi um artigo uma vez, o Joaquim. E o senhor, só para a gente poder entender, e o seu avô ele foi constituinte em 45, não é isso? Não, o meu avô, no Rio Grande do Norte, ele foi deputado e foi candidato a governador, mas ele era um desembargador. Tá. Ele, Jurista. jurista, professor da Faculdade de Direito, eu acho até que ele foi eleito, mas ele era de um partido de oposição, então o caso foi levado ao Superior Tribunal Eleitoral, e no Superior Tribunal Eleitoral, apesar que o advogado dele, que era o cunhado dele, Djalma Marinho, lembra do deputado Djalma Marinho? Ao meu rei tudo menos a honra? Lembro. No caso do julgamento do Márcio Moreira Alves, né? Ele, que era deputado da Arena, né? Deu parecer contra a cassação, né? Então, pagou um preço alto. O meu avô perdeu as eleições no tribunal, né? E voltou a ação judicial, né? Quando ele faleceu, ele estava no exercício da desembargadoria no Tribunal de Justiça, né? Então, eu tenho essa dupla formação, né? Quer dizer, essa dupla influência, né? E aprendi que, por exemplo, o exército é o exército de Luiz Carlos Prestes, que era capitão do exército. O exército é o exército. Não existe Estado sem força, tem que ter força. O exército é o exército do Marechal Rondon, né? Morrer se preciso for, matar nunca, né? Eu até escrevi um artigo uma vez, muito mal impressionado, com um general que assumiu até postos na República e agora no Legislativo, que disse uma frase bizarra, né? Cadê meu Viagra, pô, não é isso? E aí eu disse, tem muitas palavras de ordem, né? Por exemplo, o Marechal Rondon, morrer se preciso for, matar. Apolônio de Carvalho, nossa, então eu digo, que história é essa, né? Em que, por exemplo, até o mais importante ministro da guerra que a gente teve foi o Pandiá Calógeras, que era um civil que criou a escola de formação, né? Então, eu acho assim, eu fui falando das palavras de ordem, né?
de grandes militares que a gente teve, né? Até Castro Alves o fez Marechal Lott poema. pode ser considerado também um militar E que sim, lutava pela democracia. não, e há pouco o Sonic falava daquele período pré-64, né? O contragolpe de Marechal Lott para garantir a eleição de Juscelino, né? Exatamente. E a recusa dele de que ali o golpe se estabelecesse, viu? Porque o golpe é uma construção da nossa história, né? Do 15 de novembro de 1880, né? 1881, né? 1889 até hoje são várias tentativas, né? O próprio Juscelino, se tivesse tido o debate que hoje a gente tem, não teria anistiado aqueles contraventores de Jacarecanga, né, de Aragarças, né, que, porque foram anistiados, voltaram para se armar o golpe que derrubou, né, o Jango Goulart. Né? Exatamente. Mas o golpe foi. Penido Burnier, que foi terrível, né? Que apoiaram na Exatamente, exatamente. Né? E que, se não fosse um oficial do Exército, da Aeronáutica, de grande valor, né? O que ele chamava o Sérgio, né? Sérgio Macaco, que se recusou a. fantástico, um herói. Né? Teria sido um drama sem precedentes. Né? Então, eu acho que sempre tem um percurso de golpe aí que já era para acontecer em 54, se não fosse o suicídio de Getúlio, o que adiou por 10 anos, né? Adiou por 10 anos. Mas assim, a gente aprendeu, né? A gente aprendeu. O Alex dizia, né, que a gente aprendeu, recuperou, reconstruiu a democracia, afirmou a emergência do. Olha, em 1824 o trabalhador era um escravo. Em 1988 o trabalhador virou o presidente da República, não é isso? Que interessante. Exatamente. Depois de 88, né, que foi 2002. Exatamente. Olha o que se arrancou da burguesia em termos de direito e de democracia. Né? Estamos avançando, né, professor? Estamos avançando. Estamos. E apesar de todo esse obscurantismo da conjuntura, apesar de toda a corrupção que esses inquéritos estão demonstrando, não é isso? Aquela ação articulada, preparatória, aos pedaços que vêm sendo feitas, a ação da Polícia Rodoviária Federal inibindo a circulação dos eleitores, a ação de compra de votos e de bullying dos empresários para coagir o voto de seus servidores, ainda assim se ganhou a eleição. Exatamente. Aí se diz, a diferença foi pequena, a diferença foi enorme, só que ela foi sonegada com isso, a prática anti-civil, né, que foi parte da conjuntura do golpe. Né? Então, eu acho que a gente amadureceu, a gente está amadurecendo a cada dia. E quando a gente vê, por exemplo, movimentos sociais como o MST, que tem um projeto de sociedade, Celso Furtado dizia que era o movimento social mais importante do mundo. Exatamente. Né? Porque ele não. Então, que não pede só reforma agrária, pede democracia, pede soberania alimentar, pede produção orgânica para alimentar o povo. E alimenta. Quando a gente viu, por exemplo, no drama do Rio Grande do Sul, com o colapso de uma governança que foi negligente, continua a ser negligente, quem foi alimentar o povo? As cozinhas comunitárias do MST, do MTST, do Movimento de Trabalhadores Democratas. Né? São estruturas do social que se expandem como participação e que criaram a categoria de alimentação como direito humano vem da via campesina. Exato. E é por isso que, pela via campesina, que já é uma globalização do social, agora se reivindica uma Assembleia Global dos Povos. Olha só que educação para a política que vem desses processos. Né? Então, é por isso que não foi essa construção da democracia no princípio participativo de 88 que gerou o SUS
O SUS, como um sistema de deliberação social e controle social, não foi Fantástico. o SUS que nos garantiu na pandemia? Se Sim. tivéssemos ficado à mercê desses generais que fizeram a distribuição, o general ministro da Saúde ia fazer igual o marechal ministro da Guerra, que fechou o cerco de Canudos, não é isso? Exato. Bem lembrado, o SUS é um exemplo, realmente, e os generais salvou a diferença, né? É uma conquista da sociedade. Impediu a colonização da política pública quando os milionários quiseram importar vacinas. O governo pode importar, mas ela vai para a fila universal. Exatamente. Né? Vai para a fila universal. Né? Isso foi a luta pela participação social do movimento sanitarista, que escreveu o capítulo da Constituição que saúde é direito e não mercadoria, não é isso? E que gerou, né, essa condição, por exemplo, que num período necropolítico, que foi essa governança, né, permitiu que houvesse a preservação do espaço de dignidade, quando, em nome dos negócios, as carreatas queriam que os trabalhadores, sem condições de distanciamento e sanitárias, viessem salvar as suas quitandas, os seus negócios, os seus mercados. Não é isso? Foi essa construção da democracia participativa e do SUS, que é um instrumento de... Né? E veja, Joaquim, que entre as sanções da Magnitsky, o homem lá do norte quer sancionar os mais médicos. É isso mesmo. Exatamente, uma medicina solidária, uma medicina de fraternidade, né? Uma medicina de humanização, né? Não é uma medicina de negócios. Né? Aí vai dizer que é coisa cubana. Os cubanos fizeram isso, continuam fazendo, mas o edital dos mais médicos do Brasil convoca médico que queira ir para o interior, e não precisa ser cubano, não. Se você tiver um irmão médico, um filho médico, ele pode ir também. Né? Perfeito. Professor, está muito boa essa conversa, mas eu vou ter que terminar. Passamos aqui 5 minutos. Que pena. Então, que pena. Agradeço muito pelo senhor ter estado aqui conosco. Foi uma aula, realmente. As pessoas gostaram muito. Eu, particularmente, gostei demais. A gente aprende muito conversando com o senhor, mas eu quero te agradecer mais uma vez. Passa, então, para fazer o seu encerramento. Muitíssimo obrigado. Então, Joaquim, eu acho que quando eu digo cada um quer ter a sua forma, a sua seleção, o seu Supremo Tribunal, o seu parlamento, eu acho que você e seus companheiros e companheiras fazem uma comunicação de interesse público e de interesse social, autogerida pela forma compartilhada com que a cidadania participa da comunicação como um direito, né? E isso é fundamental, porque a gente precisa também disputar essa forma de narrar, né? Vencendo, inclusive, o que eu vi em muitos editoriais recentes, dizendo, né, que o Brasil se isola, que o Brasil precisava ser mais ponderado do ponto de vista do modo como negocia a coerção que vem por essas sanções e essa tributação, essa tarifação. Né? Então, queria cumprimentar você, o seu imenso auditório, que por um programa com tanta carga, né, de comprometimento com a história do Brasil, com as lutas sociais por emancipação. E sempre que eu puder, minhas luzes são poucas, mas eu estou nutrido, né, por essa experiência de dialogar com o social e pensar que os direitos são as expressões das lutas por emancipação, né? As lutas pela realização material da dignidade humana. Né? O mais é opressão e expoliação. Isso não é direito, é regra. É lei Magnitsky, é Act, Patriot Act, ou é um ato institucional qualquer, como dizia o Sulik, né? Muito bom. Professor, muitíssimo obrigado uma vez. Boa noite ao senhor, boa noite a todos. E até a próxima. Até mais. Tchau. Eu vi que você assumiu Brasília, e o seu pano de fundo estamos aqui, Brasília, estamos né? aqui.
Só preciso fazer uma visita aqui, depois eu vou falar com o senhor, tá bom? Obrigado, Tá bom, meu professor. caro. Tá bem. Um grande abraço. Tá. Boa noite. Até mais.